Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal. Hoje a gente vai tratar do BODB11, o Bocane Infraestrutura. Se você ainda não conhece esse tipo de fundo, eu te garanto que ele é um excelente veículo para quem tem uma estratégia de renda, que é em busca renda através de seus investimentos, e porque ele é isento de imposto de renda, tanto para os rendimentos que estão distribuídos, como para a alienação com ganho de capital, né? Ou seja, o lucro, a compra e a venda de cotas desse fundo na Bolsa de Valores. Tá? Eu vou utilizar aqui o relatório de gestão de dezembro, para a gente vai ver como fechou o ano. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Então a gente vê aqui que o fundo distribuiu 12 centavos por cota, que dá um yield anualizado de 16,5, né, o que é excelente. O fundo está sendo negociado com um pequeno desconto em relação à cota de mercado e cota patrimonial, de aproximadamente aí 4%. Lembrando que ele é um fundo que negocia na base 10, né, ou seja, ele permite um amplo acesso aí aos investidores. Se você for comprar uma cota, você consegue com R$ 9,37, né, no caso da data desse relatório. Hoje, quando o vídeo está indo no ar, é evidente que provavelmente a cota já mudou, mas é nessa base aí. Com menos de R$ 10 você consegue comprar uma cota desse fundo. Mas fecha parênteses. Os ativos hoje eles estão rentabilizando o equivalente a IPCA mais 8,98%, com uma duration de 6,5 anos. Tá? O fundo ele já tem do seu patrimônio líquido 93% já alocado. O gestor traz alguns comentários adicionais aqui para o mês de dezembro, né? Esse valor de 2 centavos dá um yield mensal de 1,28%, isento de imposto de renda, não custa lembrar, né? O que daria um anualizado de 16,5%, como a gente já viu. E aqui ele traz, essa tabela aqui é muito interessante, a distribuição do ano todo, né? Desde janeiro de 2022 até dezembro de 2022. Então a gente vê aqui o valor absoluto, né, do que foi distribuído. Por exemplo, fevereiro foi 11 centavos, novembro foi 15, e o yield anualizado aqui dessas respectivas distribuições, dando uma média aí de 16,2%. Lembrando que isso é isento de imposto de renda, o que realmente é bastante coisa, tá? Então a gente vê que o fundo chegou a distribuir, por exemplo, em maio, 19%, né, anualizado. É realmente muito além do que a gestão mesmo se propôs a entregar. A gente vai ver aqui que, inclusive, eles comentam isso, tá? Essa distribuição, só para vocês terem uma ideia, tá, do quão excelente é essa distribuição, seria o equivalente aí a 145% do CDI, né? Se você comparasse o CDI, né, com o imposto normal, que geralmente é para os rendimentos de renda fixa, e o equivalente a uma taxa absoluta aí de 17,5%, tá? Que não é fácil de achar no mercado. Então, como eu falei, né, eles estão entregando acima do que eles se propuseram, né? O objetivo era entregar entre 1,5% a 2,5% sobre a NTN-B de duration equivalente, que no caso é 2030, né, que são um dos títulos do Tesouro Direto. Eles estão entregando 4,7% acima. Tá? É realmente bastante coisa e denota a qualidade da gestão. Por outro lado, aqui o portfólio, ele é um fundo de quase 120 milhões, o que é considerado ainda pequeno, né, para o tamanho da indústria, e tem pouco mais de 3 mil cotistas. Tá? A gente vai ver aqui que ele contratou um formador de mercado, né, visando dar mais liquidez. Eles também estão fazendo um esforço comercial. Então, eles falam da liquidez aqui do fundo. O formador de mercado foi responsável por 16,5% por cento, né, desse volume negociado no mês. Tá? E aqui a rentabilidade, né, com a famosa tabela de sensibilidade que vários fundos de infraestrutura trazem, que seria o equivalente, né, à sua remuneração ao você comprar a cota de mercado nesses termos aqui que eles colocam. Ou seja, a cota patrimonial hoje está aproximadamente, né, eu vou aproximar e arredondar aqui para ficar mais fácil, está R$ 9,60 de cota patrimonial, o que daria uma remuneração equivalente aí, uma TIR de IPCA mais 7,9. A cota de mercado está mais próxima aqui de 9,40, então arredondando novamente, dessa vez para cima, você estaria levando, na data desse relatório aqui, o equivalente a IPCA mais 8,2%. Lembrando, pela terceira vez, que isso aqui é isento de imposto de renda, tá certo? Como performance aqui, o fundo tem ganhado, né, do seu benchmark, que é o NTB 30, né? Aqui, essa linha amarela é a cota patrimonial e a linha de mercado, que
vem desempenhando um pouco pior, mas ainda assim acima do benchmark, é essa linha preta aqui. Aqui ele traz, né, um acumulado de 6,8 para a NTB 2030, cota patrimonial 10,75 e acumulado 7,75. Então aqui a gente chega também em uma parte bastante relevante, que é quais os ativos, né, que pertencem ao fundo. Você vê que o fundo ele é um pouco mais concentrado que os outros que a gente tem analisado, devido ao seu tamanho, né, ele tem aí quase 40% em apenas um ativo, que é essa Rota dos Grãos, né, que é uma rodovia, com uma taxa de 8,90%, mais IPCA, uma duration de 7,6 anos e um rating de crédito de A+, né, que é um bom range. E em segundo lugar, a gente tem com quase 15% o TESC, né, que é do setor portuário, pagando um IPCA mais 8,19, uma duration de quase 6 e com um rating de crédito também A+, tá? Como a gente tinha visto lá em cima, ele está já 93% alocado, né, e com 6,9% em caixa, que o gestor procurou aí preservar um pouco de caixa nesse momento. Talvez ele consiga, né, fazer uma nova alocação com o valor em caixa, não é um valor tão irrelevante assim, ou talvez ele, né, faça apenas a manutenção ali, tentando garantir pelo menos um CDI, equilibrando um pouco o risco da carteira, tá? Então, como a gente vê, ele começou com 3, ele já é um fundo que está crescendo, mas ainda é um fundo que, comparado com os outros, ele ainda tem menos ativos dentro do portfólio, tá? Aqui ele traz o pagamento, né, em valores absolutos da cota patrimonial e a distribuição. E, por fim, ele vai trazer aqui cada emissor, inclusive ele explica muito bem aqui não só o que o emissor faz, né, o que é, mas para que o emissor emitiu, né, essa debênture que ele comprou, a finalidade. É muito interessante, eu não vou ler aqui para não ficar desgastante, mas você pode entrar no relatório e dar uma olhada e conhecer cada um desses ativos detalhadamente, inclusive para que está servindo essa dívida, tá? E por fim, algumas informações gerais aqui, né? Ele é destinado ao público geral, você não precisa ser investidor qualificado, tá? É administrador BTG, está com patrimônio aí de 118,5 milhões, né? Quase 120. Como eu havia falado, né? Isenção total aí de imposto de renda, possui uma taxa de administração de 0,90 e uma taxa de performance de 20% sobre o QCD ao IMAB, mais 2% ao ano, tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, é a primeira vez que a gente fala desse fundo aqui no canal, e não deixe de curtir, deixar, né, o famoso joinha e se inscrever no canal. Valeu, abraço!